Meia hora depois, chegaram com um caixão. Colocaram o corpo e as meninas decidiram velar ali mesmo, no salão. A notícia da morte de Évora correu rapidamente pela cidade. Logo chegaram suas clientes mais íntimas e os frequentadores da casa. Altina apareceu, abraçou Maria Rosa e prestou os seus sentimentos. Foi então que Ranulfo e Tércio entraram. Ficaram desconcertados, sabiam que Évora estava doente havia alguns dias, mas a morte tão repentina os espantou. Tércio procurou Carmelita. Ranulfo foi ao encontro de Maria Rosa, que estava em um canto, chorando. Os pensamentos dela se embaralhavam. Como poderia a mulher que fora mais mãe do que sua própria mãe morrer assim? Justamente ela, que lhe estendera a mão quando mais precisou, que lhe dera casa e alimento sem sequer conhecê-la, que enfrentara a Bibi e a desmascarara diante de todas para defendê-la? Foi quando ouviu uma voz ao seu lado. Meus sentimentos, Maria. Desculpe não ter vindo antes, soube apenas agora. Era Ranulfo, sentando-se ao lado dela e a envolvendo em um abraço. Obrigada, Ranulfo. Ela simplesmente morreu. Como pode? Conversou comigo dizendo que o tempo dela havia acabado, disse entre lágrimas. Calma, Maria. Estou aqui. Tudo ficará bem. Tente pensar que agora ela está em paz. Passado todo aquele momento doloroso, que todos sabiam ser inevitável e difícil, Ranulfo começou a ir quase todos os dias ao castelo para ficar com Maria Rosa, e, naturalmente, levava Tércio consigo. O castelo permaneceu fechado por 7 dias. Maria foi até o escritório de Évora e procurou os papéis de que ela falara. Lá estavam, exatamente como prometera. Tudo especificado, organizado, restando apenas sua assinatura. A partir daquele momento, Maria Rosa tornava-se oficialmente a nova proprietária do castelo. Ela começou a seguir os passos de Évora. Em alguns instantes, perguntava-se o que estava fazendo ali, mas nessas horas, lembrava-se da promessa feita e da confiança que lhe fora depositada, e seguia adiante. 10 dias após a morte de Évora, decidiu convocar sua primeira reunião. Acostumadas com ela como igual, algumas meninas imaginaram que seria mais fácil lidar com sua liderança. Bom, meninas, como todas ouviram, fui escolhida para ficar no lugar de nossa querida mãe, Dona Teresa Évora. Sou nova e não sei de tudo, mas conto com a ajuda de vocês. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, certo? Então, Maria, agora teremos festas livres para nós, não é mesmo? Disse uma voz vinda do fundo. Não, Sônia, você se equivoca. Com o tempo, talvez precise fazer ajustes, mas quanto ao controle e ao equilíbrio, tudo continuará como sempre foi. Lembrem-se, vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Temos uma casa para manter, um nome a preservar e muitas bocas para alimentar. Ou alguma de vocês vive só de água e pão seco? Creio que não, certo? Após a reunião, compreenderam que Maria tinha pulso firme e começaram a entender o porquê da escolha de Évora. Passado um mês, Tércio decidiu conversar com Maria Rosa. Chegaram por volta das 8 da manhã de um domingo. Ranulfo subiu para a sala onde costumava conversar com Maria. Ela já lhe contara que fora escolhida por Évora. Naquele domingo, Ranulfo ajudava nos acertos com os fornecedores, área em que Maria ainda tinha certa dificuldade. Foi quando Tércio bateu à porta. Maria, será que poderíamos conversar um minuto? Claro, Tércio, entre, estamos apenas ajustando alguns pedidos. Ranulfo então se retirou, dizendo que iria conferir o estoque lá embaixo, e fechou a porta atrás de si. Maria, agora que está no lugar de Dona Évora, preciso pedir sua licença. Pretendo me casar com Carmelita, já temos casa, falta apenas sua autorização. Maria, você é um amigo querido e Carmelita também. Se é isso que desejam, não posso me opor a um amor tão bonito. Fico feliz que aceite. E há outro pedido. Carmelita está com vergonha de falar, mas decidimos isso há algum tempo. Gostaríamos de saber se você aceitaria ser nossa madrinha. Carmelita com vergonha de me pedir algo tão lindo? Será um imenso prazer, Tércio. Convidei Ranulfo para ser padrinho também.
Tínhamos combinado casar juntos, mas com os últimos acontecimentos, achei melhor antecipar. O que quer dizer com isso, Tércio? Ranulfo iria me pedir em casamento? Sim, no dia em que Dona Évora morreu, ele havia comprado o anel. Viemos para isso. Mas ao chegar e ver a situação, ele recuou. Depois que você contou sobre ter sido escolhida, ele achou mais sensato dar tempo ao tempo. Maria não sabia se agradecia à compreensão de Ranulfo ou se entristecia por ele ter desistido do momento. Preferiu silenciar. Se era para ser assim, que assim fosse. Foi ao encontro de Ranulfo, que estava distraído no estoque. Você tinha algo a me dizer no dia da morte de Dona Teresa e mudou de ideia ao chegar aqui, foi isso? Tércio já abriu a boca, não foi? Disse ele, sorrindo de leve. Eu iria sim pedi-la em casamento, mas quando soube que você assumiria o lugar de Dona Évora, achei que seria peso demais para sua cabeça. O tempo é nosso aliado. Tenho você, isso me basta. Gostaria de levá-la para morar comigo, mas você chegou primeiro aqui. Não tenho o direito de exigir nada. Agradeço sua compreensão, Ranulfo. Você é muito importante para mim. Quero que resolvamos isso juntos. Não quero que se sinta excluído ou menos importante por eu estar à frente da casa. Meu bem, seria o mesmo que você exigir que eu deixasse a fazenda. Ambos temos promessas a cumprir. Não seria justo. Mas confesso que algo me inquieta. Como funcionará isso com tantos homens vindo aqui? Simples, amor. Eles vêm, escolhem as meninas, pagam e vão embora, como sempre foi. Isso eu sei, mas e se algum engraçadinho faltar com respeito à dona do estabelecimento? Sei onde cabe a palavra não e sei usá-la. Sou dona de mim e do meu destino, e acredito que meu namorado estará sempre por perto para ajudar. Então existe uma exceção à regra onde eu possa ter a dona do estabelecimento só para mim? Maria sorriu, pegou-o pela mão e o conduziu ao seu quarto. No corredor avisou Carmelita. Se me procurarem, estarei ocupada. Mais tarde atenderei. Isso vale para todos. Tudo bem, madrinha, respondeu Carmelita, sorrindo ao chamá-la assim pela primeira vez. Um mês depois, chegou o casamento de Carmelita e Tércio. A festa foi dividida em 2 dias. O primeiro no castelo, o segundo na fazenda de Ranulfo. As meninas, animadas com os peões, deram suas escapadas discretas. Foi então que Maria, com a ajuda de Ranulfo, teve a ideia de incluir um dia de folga semanal para cada uma. Como viviam praticamente apenas no castelo, aquilo lhes permitiria ter vida além do trabalho. A medida deu certo. Ainda assim, algo permanecia martelando na mente de Maria: a questão da segurança. Mesmo sendo decidida, o castelo precisava de proteção. Alguém de confiança para vigiar quando nem Ranulfo nem Tércio estivessem presentes. A ideia amadureceu em sua mente. Precisava de um homem de confiança. E uma possibilidade lhe ocorreu com força. Por que não comprá-lo? 2 semanas após o casamento, Carmelita ainda se adaptava à nova casa. Combinou com Tércio que quando ele fosse à fazenda, ela ficaria no castelo com Maria Rosa, para não permanecer sozinha. Ele concordou, desde que Carmelita não voltasse a atender no salão. Num domingo cedo, Maria convidou Carmelita para irem à feira. Desceram da charrete e caminharam entre as barracas. Olhe, madrinha, hoje as frutas parecem mais bonitas que nunca. Sim, Carmelita, mas acho que quem está irradiante é você, vendo beleza em tudo. Enquanto Carmelita enchia a sacola, Maria apenas observava, como se procurasse algo. Madrinha, ainda não comprou nada. Veja como o peixe está fresco. Carmelita, você acredita que seria possível comprar aqui algo além de peixe, carne ou frutas? Vendem móveis também, e ali adiante há cavalos e vacas. Falo além disso, pessoas, por exemplo. Madrinha, o tempo da escravidão já passou. Que conversa é essa? Foi apenas um pensamento. Esqueça, voltemos às compras. A senhora parece distante hoje. Está lembrando de algo? Pensei em contratar, ou mesmo adquirir, alguém para cuidar da segurança do castelo. Mas para isso tem Ranulfo, e Tércio também pode ajudar. Ranulfo tem a fazenda e os próprios negócios.
Tércio agora tem você, e futuramente filhos. Preciso de alguém que esteja à nossa inteira disposição. Antes que Maria Rosa terminasse seu raciocínio, foi interrompida por gritos de um jovenzinho que vinha correndo em sua direção. Ao se aproximar, tentou se esconder atrás dela. Logo atrás vinha um homem, correndo com um facão em punho. Assim que o garoto alcançou Maria Rosa, colocou-se atrás dela e disse, aflito: Não, senhor, perdoe-me, não queria roubar, só queria comer uma maçã e levar algumas para meus irmãos, não tenho dinheiro. Que nada, seu ladrãozinho, já é a segunda vez que me rouba, desta vez você vai pagar, gritava o homem brandindo o facão. Calma, senhor, tenha calma, o menino disse que estava com fome, interveio Maria Rosa colocando-se à frente do garoto. Moça, eu tive prejuízo, ele comeu uma maçã, está com 4 escondidas na roupa, fora as que derrubou e estragou. Não precisa agredi-lo. Diga quanto foi o prejuízo que eu pago, mas por favor, deixe-o em paz. Você nem o conhece, hoje paga, amanhã ele volta, e depois? Diga o valor, senhor, e você, menino, prometa que não fará mais isso. O garoto, ainda escondido atrás dela, assentiu com a cabeça. O homem, resmungando, disse o valor. Maria pagou. Ele saiu reclamando e lançando olhares atravessados para Maria, Carmelita e o menino. Madrinha, a senhora se meteu na briga dos outros, não teve medo? Disse Carmelita. Tive sim, mas detesto injustiça. Olha o tamanho desse menino e aquele homem com um facão. Carmelita concordou, olhando o garoto ainda assustado. Qual é o seu nome, criança? Perguntou Maria Rosa com ternura. Claude, senhora, respondeu ele olhando para o chão. Por que pegou as frutas? Por que não pediu? Eu sempre peço, não gosto de roubar. Minha mãe quase não fica em casa, meu padrasto bebe muito. Cuido dos meus 2 irmãos menores. Estamos há 2 dias sem quase nada para comer. Já procurei trabalho aqui várias vezes, mas dizem que sou muito novo. Trabalhei na sapataria do seu João, mas ele morreu. Desde então só peço ajuda. Nem sempre dão. Maria viu nos olhos dele que falava a verdade. Chamou Carmelita. Vá às bancas e compre frutas, peixe, carne, arroz, farinha, ovos, bolachas e temperos. Peça que coloquem tudo em um saco e traga aqui. Ficarei conversando com Claude. Sim, madrinha. Enquanto aguardavam à sombra, Claude falou. Desculpe atrapalhar suas compras. Sorrindo. Não atrapalhou, e não me chame de senhora. Pode me chamar de Rosa. Por que aquela moça a chamou de madrinha? Porque sou madrinha do casamento dela. Posso chamar a senhora? Quer dizer, você, de madrinha também? Salvou minha vida. Não seja exagerado, mas pode sim. Obrigado, madrinha. Onde você mora? Na parte baixa da cidade. Era a vila mais carente. Carmelita logo voltou com o saco cheio. Maria entregou a Claude. Consegue levar sozinho? Consigo, madrinha. Muito obrigado. Hoje meus irmãos vão comer. Elas o viram partir descalço, mal vestido, mas feliz, com um saco nas costas. Maria caminhou pensativa. Ao menos naquele dia, aquela família teria o que comer. Andando sem rumo, acabaram parando novamente diante da banca do homem do facão. Olá de novo, moças. Vão levar frutas fresquinhas? Eu quero, respondeu Carmelita, escolhendo. Maria se aproximava quando algo chamou sua atenção. À frente daquela banca, havia 4 caixotes cobertos por um tecido bege gasto. Sobre ele, colares, brincos, pulseiras e braceletes feitos de ferro, arame e cordão. Ninguém parava ali. Até os outros feirantes mantinham distância. Entre os caixotes estava um rapaz alto, de pele morena, olhos cor de mel, cabelos abaixo dos ombros, lisos na raiz e levemente ondulados nas pontas. Usava uma espécie de tiara trabalhada em arame sobre a testa, camisa aberta na frente e calça de tecido solto, com outro pano amarrado à cintura. E você, moça, não vai escolher suas frutas? Chamou o feirante do facão. Apenas laranjas hoje. Vamos, Carmelita, quero ver aqueles brincos. Eu não recomendaria irem ali. Vocês são distintas demais para se misturar com esse tipo de gente. Que tipo de gente? Perguntou Maria, firme. Feiticeiros. Atraso de vida. Ninguém gosta deles.
Não se preocupe, de onde venho, toda mulher tem seu contrafeitiço. Madrinha. Não, Carmelita, quero ver os brincos. Pagaram e seguiram até a banca. Bom dia, belos brincos, posso olhar? Disse Maria sorrindo. Bom dia, moças, fiquem à vontade, respondeu o rapaz tímido, com leve sotaque. Quanto custam? Tenho de vários preços. Os de ferro são mais caros, mas faço um bom valor. Senhorita. Senhora aqui só minha amiga. Desculpe, é hábito. Maria escolhia quando surgiu uma mulher exuberante, de vestido vermelho rodado, cabelos cacheados presos com algumas mechas soltas e muitos braceletes nos braços. Salve, benditas! Bom dia! Que bom gosto! Mas veja, minha linda, qualquer joia ficará perfeita em você. Afinal, você é a verdadeira joia. Maria reconheceu-a. Era a cigana que vira tempos atrás. Desculpem meu jeito, sou assim. Me chamo Margarida e este é meu irmão Miro. Prazer, Margarida. Acho que você me convenceu. Conheço bem o gosto das mulheres poderosas. Espero que Miro tenha atendido bem. Ele voltou da Espanha há pouco. Tentou outro trabalho, mas aqui ninguém gosta de ciganos, a não ser alguns nobres, e apenas de nós ciganas, para lhes preencher o tempo. Maria percebeu a tristeza velada em Miro. Não lhes dão trabalho só por serem ciganos? Aqui somos tratados pior que cães. Eu não me importo, vivo do que sei fazer. Miro ainda sente. Também trabalho para nobres, e acredite, para eles pouco importa nossa condição. Querem apenas mão de obra barata. Vejo que tens olhar atento. Reconheço boas coisas e bons corações. Você tem um coração generoso. Obrigada, Margarida. Então, ela a fitou com intensidade. Carregas um brilho. Pessoas assim crescem, chamam atenção. Ganharás mais do que imagina. Entrarão pessoas de coração puro em tua vida, mas nem isso a desviará de uma grande decisão. Dependendo dela, carregarás uma tormenta por muitos dias. Fazer vestidos não dá tanto dinheiro assim. Não falo dos vestidos, falo do teu verdadeiro negócio. Vestidos eram teu sonho, agora serão segundo plano. Maria ficou séria. Como sabe disso? Sou cigana, chamam-nos de feiticeiros, mas o que chamam de feitiço é dom. Eu leio mãos, leio caminhos. Então, devo lhe pagar? Não, senti que precisava dizer. Você comprou nossas joias, já nos honra com isso. Maria pagou Miro, agradeceu. Ao se afastar, ficou pensativa. Por que Margarida lhe dissera tudo aquilo? Intuição? Dom verdadeiro? Ou apenas palavras lançadas ao vento? Os dias se passavam, a Maria agora estava meio ocupada demais com o castelo. As meninas, organizações, quase não tinha tempo de ir costurar no ateliê de Altina, que sempre quando sentia a falta de Maria Rosa ia direto para o castelo, saindo da solidão que lhe acompanhava. A chegada de Miro. Maria Rosa começou a ir mais vezes à feira, às vezes na companhia de Carmelita, porém maior parte das vezes sozinha, pois Carmelita, agora casada, tinha que dar atenção ao marido. Foi em um domingo, era cedinho, por volta das 7 horas da manhã, Maria Rosa, que após muitos dias passava vigiando Miro, pois ela não desistiu de sua ideia de um homem forte para fazer a guarda dela, das meninas e do castelo. Assim, alguns bêbados pensariam 2 vezes antes de fazer a arruaça, e as meninas se sentiriam mais seguras também. Aquela manhã estava descida, após tanta vigilância, ir até Miro lhe perguntar se queria trabalhar com ela. Foi neste momento que um menino de aproximadamente 12 anos passou correndo, arrancando sua bolsa. Sozinha, Maria Rosa subiu a parte da frente da saia do vestido e saiu correndo atrás do garoto. Mais à frente, ela viu alguém passar correndo mais rápido que ela, como saído do nada. Ela, cansada, observou que aquele homem derrubou o garoto, tomando sua bolsa e fazendo o garoto sair correndo. O homem veio voltando com a bolsa na mão na direção de Maria Rosa. Era Miro. Meu Deus, muito obrigada mesmo. Miro, seu nome, não é? Por nada, moça. Isso, me chamo Miro. Mais uma vez responde o rapaz timidamente, abaixando a cabeça. De onde você surgiu? Pensei que perderia minha bolsa.
Enquanto Margarida ficou na banca, saí para pegar uns arames. Foi quando vi o acontecido. Como detesto injustiça e notei que a moça não conseguiria pegá-lo, tomei para mim a situação. Ai, por Deus, foi ele quem o enviou. Eu jamais conseguiria pegar aquele garoto. Quanto lhe devo, Miro? Não deve nada, moça. Fiz para lhe ajudar. Não precisa pagar nada. Você é um bom homem. Você gosta de ficar na banca, Miro? Sim, respondeu Miro olhando para o chão sem muita segurança. Mas vejo que não o faz tão feliz, Miro. Vim aqui hoje justamente para falar com você. Esse acontecido só alimentou minhas certezas. Estou precisando de um rapaz forte, habilidoso, que imponha medo, para trabalhar comigo. Trabalhar para a moça? E o que seria esse trabalho? O que eu preciso fazer? Como te falei, preciso de um protetor para o local onde trabalho. Depois que você ver, te explicarei melhor. Sempre que passo perto de sua banca, você me parece meio triste. Que diria de fazer algo mais à sua cara e ganhar bem por isso? Se a moça achar que sirvo para a tarefa, não fujo de trabalho não, moça. Ah, você serve sim, Miro, disso tenho certeza. Qual sua idade, Miro? Fiz 18, senhorita. Parece mais velho, Miro. E me chame de Rosa. Mora com seus pais, Miro? Sim, Rosa. Moro com eles. Minha aparência é porque sempre trabalhei com cavalos no sol, então acho que isso me deu um pouco mais de idade. Agora moro com meus pais novamente. No bando, nós homens, quando completamos 12 anos, saímos para conhecer outros lugares, tradição cigana. Então saímos de perto da família. Mas eu tive sorte, fui com o irmão de meu pai. Ele sempre foi muito bom comigo. Me ensinou tudo o que sei: atirar, caçar, negociar, empunhar espadas, facas, canivetes e punhais. Mas ele adoeceu e então, com medo que me matassem, ele decidiu voltar. Aqui ele piorou e morreu. Me deixou de herança 2 carroças e 2 cavalos, mas por conta de nossa situação não conseguia trabalho. Então vendi uma carroça e os 2 cavalos, e nos mantemos agora com o pouco da feira, que foi o que Margarida pensou em montar para eu ganhar alguma coisa. E ela, que sempre se virou com a cartomancia, ela e minha mãe mantêm nossa parte. Meu pai é um velho cigano doente, não tem mais forças para o trabalho. Miro, notei que em sua família tem muitas tradições. Então é importante perguntar-lhe antes. Já ouviu falar na Rua do Castelo? Já ouvi sim, senhorita. Sei onde é. Acaso já foi lá alguma vez, Miro? Não, moça, não, respondeu Miro meio sem jeito, olhando para o chão com ar de nervoso. Calma, Miro, fique tranquilo, eu sou a dona de lá. Aquele momento, Miro olhou para o chão e deu um passo para trás, como se quisesse sair dali. E o que eu iria fazer lá, pois só há moças? Sim, Miro, por isso, preciso de alguém para cuidar da segurança do local, de mim e das meninas. Irei lhe pagar bem, mas não me responda agora. Pense no assunto, depois passo aqui para obter a resposta. Não sei se minha família irá concordar, respondeu Miro ainda sem olhar para Maria. No decorrer daquela semana, Maria teve mais certeza de que precisava de um segurança. Primeiro, o garoto que tentou levar sua bolsa, e na sexta-feira, dia de função, um dos clientes bêbado alterou com Sônia, querendo espancá-la. Mas como tinha outro cliente sóbrio e viu tudo, defendeu as meninas, saindo dali e arrastando o tal valentão. Então Maria não via a hora de chegar domingo para obter resposta de Miro. Se fosse não, ela iria correr atrás de outro, mas precisava resolver aquela situação. Mas não precisou. A chegada de domingo. No sábado, por volta das 1h da tarde, todos do castelo, entretidos com o almoço, quando alguém chama na porta. Era uma voz feminina. Maria Rosa conversava com as meninas sobre o ocorrido na noite anterior. Ao ouvir o grito lá fora, Maria Rosa pede que uma das garotas vá ver quem era. Maria, uma mulher disse precisar falar com você. Disse se chamar Margarida. Era Bibi que já entrou falando e sentando-se a comer sua maçã. Maria, intrigada, sai até a porta para ver do que se tratava.
Chegando à porta, realmente era Margarida, que ao vê-la vai logo falando: "Boa tarde, bendita, bendigo. Desculpe se atrapalho. Vim lhe trazer esse mocinho, mas também desejo lhe falar. Boas tardes, Margarida e Miro. Entrem, por favor. Não, bendita. Minha vida já é perseguida apenas por nascer no povo onde nasci. Se eu entrar, corre sério risco de não querer mais sair." Risos. "Mas o que vim fazer mesmo foi trazer esse mocinho, seu novo homem de confiança. Ele me contou que vocês conversaram, e eu acho que aqui é o lugar dele. Todos esses dias sem se encaixar, agora terá a chance de fazer o que gosta, Maria. Mas não contamos tudo aos meus pais. Acho que ainda é cedo, porém com eles eu me entendo. De qualquer forma, eu disse a eles que Miro está indo de volta à Espanha. Fico muito feliz que tenha decidido aceitar meu convite, mas de qualquer forma, aqui ele não será serviçal, mas sim um fiel amigo. Fico muito feliz que já o veja assim. Então, Maria, mas temos uma condição. Como eu falei para meus pais que ele estaria de volta à Espanha, você terá que obrigá-lo aqui. Eu o trouxe com a carroça dele e peguei esse cavalo de um de nossos vizinhos, só para sair de lá. Irei deixá-lo ele e a carroça, e voltar com o cavalo. Dentro também estão todos os pertences de meu irmão. Tem como abrigá-lo? Com toda certeza, faço muito gosto. Até você, Margarida, se quiser ficar, será bem-vinda. Aqui se torna a casa de vocês também." Como eu lhes disse, bendita, agradeço de coração, mas meu destino é outro. Fique bem, meu irmão. Qualquer coisa, nos procure, mas acho que aqui serás muito bem tratado. Será sim, Margarida. Venha nos visitar sempre que quiser. Como eu falei, aqui também é sua casa. Após se despedir, Margarida espera Miro desarrear o cavalo da carroça, a monta e segue de volta ao bando. Maria logo convida Miro a entrar para que ele conheça as repartições do castelo, e as meninas também. Ao entrar, todas estavam na porta a espiar, mas ao notarem que Maria Rosa vinha entrando, saíram correndo para a cozinha, fingindo nada saberem. Maria mostrou a entrada da casa, o salão, o começo dos corredores, e ao chegar à cozinha vendo todas as meninas conversando, Maria Rosa diz: "Meninas, calem-se um pouquinho. Então gostaria de apresentar a vocês, esse é o Miro. Ele agora irá compor nosso quadro de irmãos. Quero que tratem Miro como irmão. Miro, essas são Bibi, Sônia, Catarina, Clarita, Eleonora, Dalila, Lara, Tâmara, Cíntia, Dione, Paloma, Olívia, Carmen, Serena, Rúbia, Yolanda, Agilita, Sol, Sapinho, Mercedes, Dolores, Luz e Guadalupe. E aqueles ali no canto, Miro, são Carmelita, que você já a viu comigo na feira, o marido dela, Tércio, e com os braços cruzados com cara de coronel, é o coronel meu companheiro Ranolfo." Eles então dizem olá a Miro, que muito tímido mal levanta a cabeça a cumprimentá-los, pois ele nunca esteve em um espaço com tantas meninas. Maria Rosa, com a companhia de Ranolfo, que se mostrou muito educado e amigo com Miro, terminam de mostrar o resto do castelo. Maria Rosa mostra a Miro os quartos vazios e diz para ele ficar à vontade para escolher. Miro, muito discreto, escolhe o menor, que ficava mais aos fundos, pois ficara mais próximo do grande quintal dos fundos, para ele, se for preciso, arrear a carroça ou a charrete se caso elas precisarem sair rapidamente. Ao escolher, Maria Rosa diz a Miro: "Miro, até lhe deixarei aqui por enquanto. Sei que é fase de adaptação, mas em breve pretendo ampliar o espaço, e você terá que ficar em um quarto mais próximo." "Tudo bem, sim, senhora. Como a senhora desejar." "Miro, dispenso formalidades. Agora você é parte da nossa família. Me chame apenas de Rosa." "Não, senhora. Sei que sou bem-vindo, e já a tenho como uma irmã, mas não posso chamá-la assim, pois as pessoas que aqui frequentam iriam achar que somos íntimos, ou que a senhora não impõe respeito, quando na realidade é a dona. Então, sendo assim, é melhor manter a formalidade como a senhora mesma disse. Eu sou seu jagunço. A senhora manda, eu faço. Acho que a senhora deveria até acrescentar algo que cause respeito a eles em seu nome, para tirar um pouco a imagem de moça boazinha. Fora o fato de a senhora ter seu companheiro, isso causaria medo nos demais também.
Seria como se minha presença aqui também fosse um ato por ele imposto. Isso amedronta os demais. Gostei disso, Miro. Você é um sujeito danado de esperto. Mas isso fica aqui entre nós três, Miro. Não quero ninguém no castelo abusando do seu trabalho. Então, Miro, que nome você acha que eu poderia adotar? Obrigado, senhora. Nós ciganos temos que aprender a nos defender desde cedo. E se para isso tiver que levar um título mais pesado sobre os ombros, que assim seja. Como o nome da senhora aqui já é conhecido como Maria, acrescenta a ele que manda. Assim, fica a Maria que manda. Mas você acha que esse nome me traria mais respeito, Miro? Pode deixar o resto comigo. Irei fazer com que conheçam as histórias da Maria que manda. Isso não é muito difícil não. O povo tem muito medo de seus nomes, pois são eles que carregam suas histórias de vidas. No castelo, Miro exercia sua função com muita dedicação e cautela. Passou a receber convites das meninas, propostas de diversão, mas ele apenas obedecia às ordens de Maria Rosa. Só se dirigia a elas quando a própria Maria mandava, ou para perguntar algo e levar algum recado. Miro passou a ser visto como uma figura forte dentro do castelo. Não media esforços. Se algum freguês começava a algazarra, ele logo entrava em cena. Os frequentantes já sabiam, ali havia nova ordem. Aprontou, era enxotado. Miro fez questão de espalhar pela cidade a fama da Maria que manda. Com isso, ela viu o lado bom da reputação, passou a ser mais respeitada. Entretanto, a venda de vestidos caiu bastante, pois suas clientes começaram a recear a nova fama. Foi então que Maria, muito astuta, pediu a Altina que espalhasse que quem agora costurava vestidos era Carmelita. As mulheres passaram a procurar diretamente a casa de Carmelita. Lá tiravam as medidas, que eram levadas para Maria, quem realmente fazia os vestidos. Depois de prontos, eram devolvidos a Carmelita, que os entregava como se fossem seus. O comércio voltou a render. Os dias seguiam positivos. Sabe aquelas fases em que tudo parece ótimo e eterno? Assim estava. Mas como na vida tudo é fase e parte de nossa evolução, também surgem percalços, situações inusitadas e controversas, encontros entre futuro e passado. Às vezes um futuro promissor esbarra em um passado sombrio, que insiste em voltar. Era mais um domingo, daqueles em que a madrugada traz uma vontade intensa de viver, como se um grande prêmio estivesse prestes a chegar. O espírito dança de bem-estar. Assim era como Maria Rosa se sentia. No dia anterior, deixara claro a Miro que sairiam cedo para comprar tudo fresquinho na feira. Fazia 1 ano de a morte de Teresa. Maria queria comprar velas e flores para homenageá-la, enaltecer sua existência, e também uma banda de leitão para o almoço no castelo. Às 6 da manhã, após Miro arrear a charrete, partiram rumo à feira. No caminho conversavam amenidades. Miro, porém, notava algo diferente em Maria, uma paz suave no semblante. Essa serenidade mudou de repente. Miro foi responder algo, quando ao desviar rapidamente os olhos da estrada, Maria gritou: "Miro, cuidado, pare a charrete, parece haver uma pessoa caída." Miro puxou as rédeas com firmeza. O cavalo, ágil e obediente, parou imediatamente. Ele saltou da charrete. "Senhora, fique aí. Pode ser emboscada. O sol nem raiou ainda. Fique com as rédeas na mão. Se for algo assim, agite-as e saia daqui. Eu me viro." "Tudo bem, senhora, mas pode ser alguém precisando de ajuda. Vá rápido ver do que se trata." Com o punhal em mãos, atento aos lados, Miro se aproximou. Tudo estava quieto demais. Ao chegar mais perto, viu que era um menino. "Senhora, vós estava certa. É um menino, e está muito machucado." Maria já descia correndo. "Meu Deus, é o Claude, Pai Eterno. O que fizeram com ele? Será que foi o homem que o ameaçou aquele dia?" "Que dia, senhora? Vós o conhece?" "Sim, outro dia ele fugia de um homem que o acusava de roubo. Nós o ajudamos. Ele é carente. Deve ter sido espancado por alguém. Sabe Deus quanto tempo está nesse chão gelado. Vamos, Miro, coloque-o na charrete." "Mas para onde o levaremos? O médico ainda não deve estar atendendo." Não iremos ao médico, vou lhe guiar. Ele não parece nem respirar. Aflita, Maria indicava o caminho. Seguiam rumo à casa da velha Áurea. Meia hora depois, chegaram. Áurea estava jogando milho às galinhas.
Os cães correram latindo para a charrete. Sem pensar nos cachorros, Maria desceu. Dona Áurea, mais uma vez, por favor, nos ajude. Pois não, minha filha. Apeiem todos, venham, em que posso ajudá-los? Disse Áurea, já reconhecendo Maria e olhando para dentro da charrete. Gostaria que salvasse essa criança. Encontramos caído na estrada. Parece morto. É um bom menino, só não tem ninguém por ele. Tragam-no para dentro. Esperem na área. Logo lhes direi o que fazer. Áurea baixou a cortina de bambu da porta, que fez um leve ruído. Maria, aflita, às vezes via o movimento da velha cuidando de Claude quando o vento afastava a cortina. Cerca de 1h30 depois, Áurea saiu. Onde encontraram o menino? Na estrada, perto da feira. Miro pensou ser emboscada. Por quê? Ele está muito mal? Sim, foi espancado, e muito. Está com dificuldade para respirar. Quase quebraram suas costelas. Mas isso não é o pior. Pergunto onde o acharam porque terão de procurar os pais. O menino, seu calção está rasgado. Há ferimentos. Maria levou a mão ao peito. Meu Deus, eu não havia notado tudo isso. Coitada dessa criança. Ele ficará bem? Consegui estancar o sangramento com ervas. Vou fechar os machucados e aguardar a reação aos remédios. Esperem aqui. Maria sentou-se num banquinho e chorou. Seu pensamento foi direto ao que vivera muitos anos antes. A sensação de vazio, dor, insegurança e vulnerabilidade retornou como um eco cruel do passado. 2 horas depois, Áurea saiu com semblante mais tranquilo. Ele está respirando, sim. Assustou-se ao acordar e me ver. Quer saber quem o trouxe. Vá lá, explique. Maria entrou apressada. Madrinha, é você? Disse Claude, fraco. Como me achou? Sou eu, meu lindo. O que aconteceu com você? Claude começou a chorar. Áurea interveio. Não o questione agora. Psicologicamente também está sensível. Espere que se recupere melhor. Maria concordou. Áurea permitiu que o levassem, recomendando cuidado, pois ele ainda sentia muitas dores. Miro o pegou nos braços com delicadeza. Antes de sair, Maria perguntou. Dona Áurea, quanto lhe devemos? Nada, minha filha. A senhora nunca me negou ajuda, isso é o mínimo. Entregou-lhe uma quantia. É muito dinheiro? Não é. Se tivesse mais, daria. Se é de coração, agradeço. Deus os conduza. Maria abraçou Áurea, subiu na charrete e colocou a cabeça de Claude em seu colo, alisando seus cabelos enquanto sussurrava palavras suaves. Quando já partiam, Áurea ainda gritou. Maria, algumas coisas entram e outras saem de nossas vidas. Se não tomarmos cuidado, contraímos dívidas imensas. Maria acenou, tentando compreender aquele aviso. Seguiram rumo ao castelo, Miro guiando com extremo cuidado pelos buracos da estrada. Já próximos, Maria pediu. Miro, desvie pelo centro antes. Preciso resolver algo. Ele obedeceu. No centro, Maria desceu diante de uma loja. Fique de olho em Claude. Entrou, demorou alguns minutos e saiu com uma sacola cheia. Agora sim podemos ir para casa. E seguiram viagem. O filho que sim a vida me presenteou. Ao chegarem ao castelo, Miro, com todo cuidado, pegou Claude no colo e o levou para dentro. Algumas das meninas já estavam na frente, limpando e lavando. Outras ainda nem haviam se levantado. Maria correu à frente de Miro, indicando o caminho. Ao ver Bibi observando a cena, Maria Rosa disse: Bibi, faça-me um enorme favor. Chame uma das meninas e organizem aquele quarto perto do de Miro para colocarmos o garoto lá depois. Miro, por enquanto, deixe-o na minha cama. Mas quem é ele, Maria? Perguntou Bibi, assustada com o estado do menino. Depois explico direitinho, minha linda. Vá depressa, ele precisa descansar. Assim que o quarto foi arrumado, um dos poucos que possuía uma janela de onde se podia contemplar o majestoso espetáculo do nascer do sol, Maria chamou Miro para levar Claude, que dormia profundamente, para lá. Ao entrar, Maria observou o quarto e disse: Obrigada, Bibi. Vocês fizeram um excelente trabalho. Ficou lindo. Agora chame todas as meninas para o salão. Preciso falar com elas. Bibi correu. Não demorou até que todas, inclusive as que ainda estavam deitadas, se levantassem e seguissem para o salão, imaginando que talvez fosse uma repreensão ou que algo grave tivesse acontecido.
Maria foi direta. Meninas, reuni vocês primeiro para pedir desculpas. Hoje eu pretendia preparar um almoço especial, uma forma de agradecer por tudo que fazem e também prestar uma homenagem à Dona Teresa. Queria comprar flores e velas para ela. Eu e Miro saímos cedo para não acordá-las. Desejava chegar aqui com tudo pronto, mas na estrada encontramos essa criança caída, desacordada. Nós o ajudamos, levamos à curandeira e depois decidi trazê-lo para cá. Ele foi muito maltratado. Sei que muitas aqui carregam marcas difíceis e sabem o quanto isso dói. Quero que o tratem como um de nós. E, se possível, não o questionem sobre o que aconteceu. No tempo dele, se quiser, ele falará. Amanhã faremos o almoço. As meninas concordaram sem reclamações. O almoço especial foi adiado naturalmente. Tornou-se apenas mais um dia comum. No dia seguinte, Maria e Miro fizeram o mesmo percurso, no mesmo horário. Ao passarem pelo local onde encontraram Claude, Maria sentiu o coração apertar. Pediu a Miro que a aguardasse, não demoraria. O rapaz da banca levaria a carne até a charrete. Na feira, Maria providenciou a banda de porco e indicou onde Miro estava. Depois seguiu para comprar frutas e temperos. Já se dirigia à banca do homem que certa vez correra atrás de Claude, quando ouviu uma mulher aflita descrevendo um menino. Moço, ele tem cabelos levemente ondulados que caem sobre os olhos. Quando conversa, vive jogando o cabelo para trás. Tem 13 anos. Vem sempre aqui pedir comida para ele e os irmãos. Acho que sei quem é, respondeu o feirante. Mas não o vejo há 2 ou 3 dias. Já até me deu trabalho por aqui. Para não ser reconhecida, Maria se afastou discretamente, mas manteve a mulher à vista. Deu a volta pelas bancas e, ao vê-la sair da feira, aproximou-se. Dona, bom dia. Desculpe-me. Ouvi a senhora falar de um rapazinho. Às vezes eu o via por aqui. O que aconteceu? Também não o vi mais. Bom dia, moça. É meu filho. Estou procurando por ele. Ontem saiu de casa depois de uma discussão com meu marido. Preciso encontrá-lo antes do entardecer. Então ele saiu após essa briga? Meu marido não é o pai dele. É pai dos outros 2. Às vezes discutiam. Você sabe como são os jovens. E quando ele saiu, a senhora não estava em casa? A mulher começou a chorar. Um choro confuso. Maria pediu água a uma senhora próxima e lhe entregou o copo. A senhora não sabe se ele saiu por vontade própria ou se algo mais pode ter acontecido? Meu marido bebe. Às vezes eu também, mas estou tentando parar. Ontem cheguei mais tarde do trabalho. Ele disse que Claude tinha ido embora. Foi isso. Se eu encontrá-lo, aviso. Pode me dar seu endereço? Assim o levo diretamente à senhora. A mulher passou o endereço agradecida. Maria se despediu, mas passou a segui-la discretamente. Um pouco afastada da feira, a mulher entrou em uma pequena taberna onde alguns homens bebiam. Olhou para os lados antes de entrar. Maria, escondida atrás de uma pilastra, viu-a cumprimentar os homens com intimidade e sentar-se para beber. Maria saiu dali indignada. Miro aguardava, preocupado. Senhora, eu já estava quase indo atrás. Pensei que aconteceu algo. Desculpe, Miro, não quis preocupá-lo. Conheci a mãe de Claude e o que vi me revoltou. Depois explico. Vamos para casa. Sim, senhora, respondeu ele, aliviado. De volta ao castelo, Maria pediu que Miro levasse as compras à cozinha e seguiu para o quarto de Claude. Encontrou Bibi sentada na beira da cama, conversando com o garoto. Os 2 riam. Maria parou à porta, admirando a cena. Seu coração se encheu de paz, como se visse um filho ao lado da irmã. Bateu levemente. Posso atrapalhar um pouquinho a conversa? Oi, Maria. Fiz uma sopa para ele. Esse menino é um anjo. É sim, Bibi. É muito mais que isso. Bom dia, madrinha, disse Claude. Bibi contou que a senhora e o Miro me salvaram. Devo minha vida a vocês. Você não nos deve nada, meu lindo. Como está se sentindo? Vou deixar vocês conversarem, disse Bibi. Se precisar de algo, é só chamar. Quando ficaram a sós, Maria sentou-se ao lado dele. Meu príncipe, precisamos conversar. Você se sente um pouco melhor para me contar o que aconteceu? Sei que é difícil, mas preciso entender. Claude abaixou a cabeça. Quando levantou o rosto, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu cheguei em casa com a comida, como sempre. Servi meus irmãos e esperei eles terminarem para lavar tudo. Se minha mãe ou Porto vissem algo sujo, reclamavam. Quando fui comer, ele chegou nervoso, gritando. Meus irmãos correram para trás de mim.
Ele disse que eu não era a mãe deles. Depois o jeito dele mudou, mandou meus irmãos saírem. Eles correram. Eu tentei sair também, mas ele me segurou pelo braço. Começou a me bater. Eu fiquei tonto, caí no chão. Claude respirou fundo. Ele perdeu o controle. Eu senti muita dor, não conseguia reagir. Eu gritava, mas parecia que ninguém ouvia. Até que a porta se abriu com força. Seu Ernesto e o filho dele tiraram Porto de perto de mim. Eu saí correndo. Queria chegar à feira, pedir ajuda, mas tropecei. Depois só lembro de acordar com aquela senhora cuidando de mim. E agora estou aqui, com a senhora. Maria segurou o rosto dele com carinho. Meu garotinho, que dor você carregou sozinho. Claude, e sua mãe? Ela trabalha? Não estava em casa naquele momento? Com um pesar no olhar, Claude a princípio hesita em falar, mas acaba se abrindo com Maria Rosa, que percebe que apesar de tudo o menino ama a mãe. Cabisbaixo, ele continua. Ela até fazia alguns serviços, madrinha, lavava roupas para uma senhora de vez em quando, mas todo o dinheiro era para a bebida. Acho que ela não é uma má pessoa, só não sabe cuidar dos filhos. Claude, agora está tudo bem. Procure descansar. Virei aqui a todo momento para ver se precisa de algo. E se quiser pode chamar a mim, o Miro, a Bibi ou qualquer uma das meninas. Parece que você gostou da companhia da Bibi. Gostei, madrinha. Dela e do Miro. Ele veio algumas vezes ao meu quarto durante a noite. Eles me tratam bem. O Miro disse que quando eu melhorar, vai me ensinar a andar a cavalo. Vejo que você já fez amigos, fico feliz por isso. Mas preciso lhe contar algo. Encontrei sua mãe hoje na feira. Ela estava à sua procura. Tentei entender o que aconteceu com você, mas ela disse apenas o que lhe convinha. Falei que se o encontrasse, avisaria. Porém, quero saber de você, Claude. Você quer voltar para sua casa? Madrinha, estou com medo. Gosto da minha mãe e dos meus irmãos, mas ela não para em casa. E Porto nos agride muito, principalmente a mim. Antes ele só me batia, mas agora tenho medo até da minha mãe. Ela diz que vai deixá-lo, mas no outro dia voltam. Tia Lia quis me levar uma vez, depois que Porto me machucou muito, para morar com ela. Ela vive na Espanha, mas lá eu teria que trabalhar demais. É muito rígida, diz que não alimenta ninguém que não trabalhe para ela. Mamãe mandou meu irmão mais velho morar com ela. Ele era apenas 1 ano mais velho que eu. Todos achavam que éramos gêmeos. Depois de 2 anos, tia Lia disse que ele tinha fugido, mas ninguém sabe a verdade. Alguns dias depois, ele foi encontrado às margens de um rio. Meu Deus, Claude, que tristeza! Ainda bem que você não foi. Está bem, faremos assim. Descanse agora e depois conversaremos com calma sobre tudo isso. Na hora do almoço, todos se reuniram à mesa, exceto Miro, que levou comida para ele e para Claude, dizendo que almoçariam juntos no quarto do menino. Por volta das 4 da tarde, Maria Rosa voltou ao quarto e encontrou Claude chorando. Ela entrou e o abraçou, perguntando: Calma, Claude, o que houve? Está sentindo dor? Não, madrinha. Eu dormi um pouco e sonhei que Porto vinha atrás de mim. Ele quer me matar. Ele vai vir. Escute, meu lindo, ele jamais lhe fará mal aqui. Você está protegido. Ninguém lhe tocará aqui dentro, eu prometo. Lembre-se de que temos Miro, e ele está no quarto ao lado. Mas e se ele descobrir que estou aqui, pode querer fazer mal à senhora também. Não fará. Para chegar até você, terá que passar por aquela porta, por mim, por Miro e pelas meninas. Você não está sozinho. Eu só não queria atrapalhar e não tenho dinheiro para pagar. Claude, você não precisa pagar nada. Quero você aqui. Se decidir ficar, encontrarei uma forma de mantê-lo sob minha guarda. Eu gostaria de ficar, madrinha. Nunca ninguém me tratou assim. Sentirei saudades dos meus irmãos e da minha mãe, mas posso visitá-los um dia. Então faremos assim. Eu e Miro iremos falar com sua mãe. Dependendo da conversa, digo onde você está. Se não for prudente, direi apenas que vimos você entrar em uma embarcação. Daremos um jeito de protegê-lo. Confio na senhora madrinha. Naquele mesmo dia, Maria Rosa apresentou Claude como um novo membro da família. As meninas adoraram a ideia de ter o menino por perto. Ainda com dores, ele deu alguns passos até os quartos de Miro e de Maria Rosa. Naquela noite houve função.
Maria Rosa dividia-se entre o salão e o quarto de Claude. Quando não podia ir, pedia a Miro que fosse. No dia seguinte, ela chamou Miro cedo, deixou Bibi responsável por Claude e os dois seguiram para o endereço que a mãe do menino havia fornecido. Ao chegarem, Maria Rosa ficou chocada com o estado da casa, uma tapera quase desabando. Desceu da charrete e bateu palmas 3 vezes. Quem apareceu foi um vizinho, um rapaz de cerca de 16 anos, moreno, de cabelos lisos. Bom dia, moça. Não adianta chamar, não tem ninguém aí. Bom dia. Poderia me informar se esta é a casa do menino Claude? É sim, mas ele não está, nem a mãe. Nem a mãe, nem o padrasto? O pai dele sumiu há mais de 12 anos. Moravam aí a mãe, 2 irmãos menores e o padrasto. Quer dizer, moravam, porque depois do que aconteceu, cada um tomou seu rumo. O que aconteceu? O rapaz então contou que 2 dias antes, Porto chegou embriagado e começou a agredir os filhos, como de costume. Os menores correram para pedir ajuda. Quando o pai do rapaz chegou lá, encontrou Porto sobre Claude, que estava no chão, muito machucado. Ele interveio e conseguiu afastá-lo. Claude, aproveitando o momento, fugiu desesperado. Depois de muita confusão, Porto foi levado preso, mas ameaçou vingança. Na noite seguinte, uma mulher alta chegou com 2 carroças, levou Dona Amélia e os 2 meninos, dizendo que se Porto saísse, era para informá-lo que haviam ido para a Itália. E Claude, ele voltou? Não, moça, e, para falar a verdade, tomara que encontre alguém que cuide dele de verdade. Maria Rosa agradeceu e voltou à carroça. Comentou com Miro que precisariam ter cuidado com Porto caso ele fosse solto, mas, acima de tudo, lamentava a frieza de uma mãe que partiu sem saber do paradeiro do filho. Ao chegar, foi direto contar a Claude. Ele ficou triste a princípio, mas logo Maria Rosa falou com ternura. É um novo começo, Claude. Mesmo que você não ficasse, eu ajudaria, mas agora que decidiu ficar, quero que saiba, você será meu filho, terá comida, estudo, companhia. E veja estas roupas que comprei para você, depois compraremos mais. Trate de melhorar logo para passear conosco pela cidade. Roupas novas, são minhas mesmo? Sempre usei o que ganhávamos. Obrigado, madrinha. O tempo passou e Claude se recuperou rapidamente, enchendo Maria Rosa de alegria. Como prometido, Maria Rosa comprou mais roupas. Ele às vezes os acompanhava, permanecendo na charrete com Miro ou saindo com Maria Rosa para lugares mais seguros. Sempre disposto, interessava-se por tudo o que as meninas faziam e oferecia ajuda para aprender. Vendo seu progresso, Maria Rosa contratou uma professora particular, que passou a ir ao castelo em horários determinados para instruí-lo.